Oi, turma, nossa aula de hoje é sobre os protistas ou reino protista. Características do reino protista. O reino protista é um dos reinos dos seres vivos caracterizado por organismos eucariontes, autótrofos ou heterótrofos e unicelulares ou pluricelulares. Os protistas compreendem os protozoários e as algas. Existem ainda os mixomicetos, organismos semelhantes aos fungos, mas classificados como protistas. Algas. As algas são organismos autótrofos, pois têm clorofila, além de outros pigmentos. Logo, realizam fotossíntese. Por algum tempo foram classificadas no reino vegetal pela semelhança com as células vegetais, mas como são organismos mais simples e não possuem tecidos organizados, foram reagrupados no reino protista. Elas são fundamentais na biosfera, pois constituem a base da cadeia alimentar aquática e realizam a maior parte da fotossíntese do planeta. Muitas são também utilizadas como alimento pelo ser humano, pois apresentam alto teor de proteínas, vitaminas e sais minerais. As mais abundantes são unicelulares, embora existam algas marinhas com mais de 30 metros de comprimento. Euglenas. As euglenófitas, também conhecidas como euglenas, são algas unicelulares que se locomovem por meio de um flagelo e vivem principalmente em água doce, mas também em água salgada. A euglena viridis é um exemplo desse grupo de algas. Possui predominantemente o pigmento verde da clorofila. Ela se reproduz por scissiparidade e quando sua reprodução é intensa, a água pode adquirir uma coloração esverdeada. Bacillariópsias. As bacillariópsias vivem na água doce ou salgada. Em sua maioria, são representadas pelas diatomáceas, algas unicelulares dotadas de uma carapaça protetora formada de sílica e que geralmente se reproduzem por scissiparidade. Os restos da parede celular das diatomáceas mortas podem se depositar no fundo do ambiente aquático e, com o tempo, formar um material rico em sílica, conhecido como diatômito. Esse material pode ter várias aplicações comerciais, como confecção de certos cosméticos e pastas de dente, abrasivo fino para polimento de objetos de prata, por exemplo, e fabricação de tijolos usado em construção civil. Dinófitas. As algas dinófitas, ou chamadas de pirofitas, possuem aspecto avermelhado, esverdeado ou pardo, reunindo os seres dinoflagelados unicelulares autótróficos e também heterotróficos. Esses organismos habitam em grande proporção ambiente de água salgada, existindo espécies de água doce. Clorofíceas ou algas verdes. As algas verdes se caracterizam pela presença de clorofilas A e B e carotenoides, reservas de amido, parede celular de celulose, podem ser uni ou pluricelulares, há espécies comestíveis. Feófcias ou algas pardas. As algas pardas se caracterizam pela presença de clorofilas A e C, carotenoides e flucoxantina, parede celular, um polissacarídeo, a algina. Elas são pluricelulares e existem espécies comestíveis. O alginato, material preparado a partir da algina, é bastante empregado na fabricação de cosméticos, sorvetes e massa de modelagem utilizada na odontologia. Protozoários. Os protozoários são seres unicelulares e eucariontes, com a estrutura que garante seu funcionamento, realizando as mesmas tarefas básicas de um animal, como respiração, digestão, circulação, excreção e, em alguns, até uma primitiva coordenação. Antigamente eram classificados no reino animal por realizarem essas funções e serem heterótrofos. No entanto, por serem unicelulares, alguns taxonomistas criaram um reino protista para reunir esses filos de organismos mais simples. Apresentam grande variedade de formas e ocupam ambientes úmidos, os que têm vida livre, ou o interior de outros organismos. Alguns são parasitas causadores de doenças. Doenças causadas por protozoários. Protozoário em tamoeba histolítica, o vetor não há vetor, contágio, gestão de alimentos ou água contaminadas, medidas profiláticas, higienização de alimentos e saneamento básico, Trypanosoma cruzi, percevejo e barbeiro, né, o vetor. O contágio é contato com as fezes do percevejo logo após a picada. O combate ao vetor, triatomídeos e higienização de alimentos.
O Plasmódio SP é o mosquito Anopheles. O contágio é pela picada do mosquito, os protozoários ficam na saliva do vetor. E as medidas profiláticas são combate ao vetor com uso de produtos químicos e também há uma vacina em teste. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje, protista, onde nós estudamos características do reino protista, algas, euglenas, bacilariopíceas, dinofíceas, clorofíceas ou algas verdes, feófíceas ou algas pardas, protozoários e doenças causadas por protozoários. Então, o reino protista é um dos reinos de seres vivos caracterizado por organismos eucariontes, autótrofos ou heterótrofos, e unicelulares ou pluricelulares. E as algas são organismos autótrofos, pois têm clorofila, além de pigmentos, né? Elas podem realizar a fotossíntese, elas realizam a fotossíntese. As euglenófitas, também conhecidas como euglenas, são algas unicelulares que se locomovem por meio de um flagelo e vivem principalmente em água doce, mas também tem as que vivem em água salgada. As bacilariófitos vivem na água doce ou salgadas, em sua maioria são representadas pelas diatomáceas, algas unicelulares, dotadas de uma carapaça protetora formada de silica. As algas dinófitas, ou chamadas de pirófitas, possuem aspectos avermelhado, esverdeado ou pardo, reunindo seres dinoflagelados, unicelulares, autotróficos e também heterotróficos. As algas verdes se caracterizam pela presença de clorofilas A e B e carotenoides, reserva de amida, parede celular de celulose, e podem ser uni ou pluricelulares. Então, os protozoários são seres unicelulares com a estrutura que garante seu funcionamento, realizando as mesmas tarefas básicas de um animal, como respiração, circulação, excreção e alguns até uma primitiva coordenação. E as doenças causadas por protozoários são a entamoeba histolítica, o Trypanosoma cruzi e o plasmódio. Então, turma, essa é a nossa aula de hoje. Até a próxima aula. Um beijo.